Portal AIB News. Associação da Imprensa do Brasil. Eleições 2020. Olá, amigos eleitores do município do Rio de Janeiro. Me chamo Alexandre Fiani, do portal AIB News, da Associação da Imprensa do Brasil. Nesse momento, estarei entrevistando uma candidata a vereadora do município do Rio de Janeiro. O nome dela é Cíntia Valim. Tudo bem contigo, minha querida? É um prazer recebê-la. Tudo bom, Alexandre? Bom dia, eleitores, cidadãos do Rio de Janeiro. É um prazer estar aqui nessa manhã conversando com todos vocês, discutindo projetos para a nossa cidade, para que todos possam compreender por que devem dar o seu voto de confiança em mim no dia 15 de novembro. Cíntia, já indo de uma forma bem direta. Por quê? O que te motiva você estar vindo como candidata nesse ano de 2020? Então, Alexandre, eu sou professora, eu sou servidora pública municipal e eu sempre procurei desenvolver um trabalho de excelência dentro da minha sala de aula e também nas vezes em que eu atuei na parte da gestão pública municipal. Só que a gente encontra desafios muito grandes na gestão dessa cidade e também dentro da sala de aula. Mesmo desenvolvendo um trabalho de muito impacto na vida de cada aluno e cada aluna, a educação sozinha não dá conta. Então eu resolvi que era para a Câmara Municipal que eu deveria me voltar, porque desenvolvendo um trabalho também de excelência como vereadora, propondo leis mais efetivas, fiscalizando melhor a atuação do Poder Executivo e também atuando junto a esse Poder Executivo para que ele possa propor as leis de iniciativa que são próprias dele, a gente pode também impactar ainda mais pessoas, além daqueles 320 alunos que eu tenho todos os dias. Então é por isso que eu quero ser vereadora nessa cidade, para que a gente possa impactar ainda mais pessoas, transformar a vida dos nossos cidadãos. A nossa cidade está abandonada, a gente sabe disso, mas a força de um professor, os professores são ótimos em processo de transformação e a gente precisa transformar a nossa cidade e eu tenho certeza que eu posso te ajudar a fazer isso. Entendo. Cíntia, na sua opinião, quais são as principais prioridades para o município do Rio de Janeiro? Bom, a nossa cidade hoje está caótica, né? Então a gente precisa mudar, transformar muita coisa. Mas eu entendo, né, na minha visão como professora, que a educação é uma principal foco de transformação. A gente precisa atuar na educação carioca, desde a estrutura das escolas, a valorização dos professores e principalmente na aprendizagem dos nossos alunos. Hoje a gente tem uma Secretaria de Educação que não atua no seu foco principal, que é a aprendizagem, e infelizmente um poder público, desde o executivo e o legislativo, que também não se preocupam em olhar para isso. A gente precisa também atuar para uma gestão pública que seja eficiente, e aí quando eu estou falando de eficiência, de forma nenhuma eu estou falando de diminuição da máquina e de demissão de servidores, ao contrário, a gente precisa valorizar esse ativo que é o servidor público municipal, capacitar esse servidor para que ele ajude a entregar os serviços que garantem as condições básicas da vida do trabalhador e os seus direitos. E a gente precisa valorizar os direitos das mulheres, os direitos das trabalhadoras, empoderar essas mulheres para que elas possam garantir os direitos das suas famílias. A gente sabe que a gente tem um número enorme de mães que são as responsáveis pelo sustento das suas casas, e a gente precisa garantir os direitos dessas mulheres, empoderando essas mulheres empreendedoras, garantindo que os seus negócios vão adiante e garantindo também tanto a sua própria subsistência quanto também os direitos dos seus filhos. Cíntia, me diz, por coincidência você já começou por educação. Vamos tratar agora sobre serviços públicos. Então, vamos iniciar por educação. Você tem algum projeto que seja seu ou tem alguma ideia da qual você pretende implementar caso venha a ser eleita? Sim, tem algumas ideias para a educação, alguns projetos. A gente tem, no nosso Plano Municipal de Educação, uma meta que a nossa secretaria precise ter um indicador próprio para aferição de qualidade. Hoje, a gente só tem, o único indicador que tanto o professor, quanto o gestor, quanto o pai tem para saber,
se a escola do seu filho ou se a rede municipal atinge ou não atinge metas de qualidade é o IDEB. E a Secretaria já deveria estar preocupada com isso, ter um indicador próprio. E hoje a Secretaria não tem. A gente precisa que a Secretaria desenvolva um indicador de qualidade, mas que não seja apenas baseado em nota dos estudantes, que seja baseado também na estrutura das escolas, que seja baseado se nessa escola tem ou não tem professor, que seja baseado na eficiência daquele gestor, né, se aquele gestor emprega ou não emprega bem aquelas verbas, que olha essa escola globalmente. Então a gente tem a proposta de propor ao Executivo que faça um projeto de lei que olhe todos esses indicadores. A gente também pretende pedir, né, que o Executivo faça, né, propor uma lei que meça, por exemplo, priorização de projetos pedagógicos. É importante que o cidadão saiba por que um determinado projeto pedagógico foi começado ou foi descontinuado. É importante, hoje a nossa Secretaria começa e descontinua projetos, muitas vezes sem uma prioridade. Também é importante que a gente tenha projetos de valorização da diversidade nas escolas, diversidade étnico-racial, tolerância religiosa. A gente precisa, desde pequenos, desde a primeira infância, fazer com que os nossos alunos tenham uma educação voltada para a diversidade, uma educação voltada para a tolerância. Correto. Continuando, serviço público. Só que agora vamos tratar de saúde pública. Você tem algum projeto, você tem alguma pretensão de efetuar algo de especial na área da saúde? Qual é a sua pretensão? Eu entendo que na área da saúde a principal função hoje do Poder Legislativo é o papel fiscalizatório, né? O Poder Legislativo ele tem uma função fiscalizatória importante. É preciso que o Poder Legislativo atue nessa parte de fiscalização, atue pedindo ao Poder Executivo que abra, né, que mostre aí os contratos que foram feitos, principalmente agora no período da pandemia. Então, é preciso que o Legislativo fiscalize, é preciso que o Legislativo peça ao Poder Executivo o planejamento da retomada das equipes de atenção da saúde básica, como vai ser feito, por exemplo, o planejamento para a vacinação da população quando chegar a vacina da Covid, como vai ser feito o plano de retomada para as escolas. Então é importante esse papel fiscalizatório do Poder Legislativo em relação à saúde, porque a gente sabe que a nossa saúde está doente no município do Rio de Janeiro e é fundamental que o Poder Legislativo atue nessa fiscalização. Prosseguindo com o serviço público, vamos falar agora sobre transporte. Com relação ao transporte público no Rio de Janeiro, você tem algum projeto, alguma proposta para trabalhar nela, caso seja eleita? Então, a gente tem um sistema de transporte que há muito tempo a gente chama de caixa preta do transporte, né? E a gente precisa romper isso na nossa cidade. Infelizmente, a gente tem um sistema de transporte que há muito tempo se fala que a gente não sabe quanto ele custa. E isso é extremamente danoso, tanto para a gestão quanto para o cidadão. Eu que defendo uma gestão eficiente, não posso admitir que a gente tenha um sistema de transporte que não se sabe quanto custa, que o cidadão não sabe quando aquele ônibus vai passar ou não vai. Então, acho que a primeira medida que o Poder Legislativo precisa fazer é exigir, né, através do seu papel fiscalizatório, que o Poder Executivo saiba quanto o sistema de transporte custa. Porque se a gente não souber quanto custa o transporte, a gente não tem como exigir, né, que as licitações possam ser recalculadas, que a passagem de ônibus... A gente não sabe nem se essa passagem é cara ou barata, porque a gente não sabe quanto ele custa. Então a gente precisa saber quanto custa para que a gente possa caminhar, né, para um bilhete único intermodal, para que as passagens sejam mais justas para o cidadão, porque o transporte é uma barreira na vida do trabalhador. A gente sabe que até para que esse trabalhador possa ter, né, um sistema de lazer, usar o lazer, né, de forma mais efetiva no seu fim de semana, o transporte é um impeditivo. O trabalhador que mora na AP5, mora na Zona Oeste, ele já tem um impedimento natural para o seu lazer, porque as opções de lazer e cultura na Zona Oeste são restritas. E aí ele precisa se deslocar
aqui para a área da Zona Sul ou para a área do centro da cidade, e o transporte é muito caro. Mas para que a gente possa sanear essas desigualdades, a gente precisa saber quanto esse transporte custa. Então o Legislativo precisa fiscalizar isso, a gente precisa investir na transparência para que esse transporte possa ser mais justo e mais barato para o cidadão. Entendo. Vamos tratar agora sobre segurança. Segurança não é um assunto que se trata 100% somente com relação ao Estado. Temos também a Guarda Municipal, que pode corresponder no seu âmbito nessa área de segurança. Você tem um projeto, alguma proposta para implementar, caso venha a ser eleita? Então, a segurança pública ela não é uma função precípua, né, do município. A Guarda ela tem uma função patrimonial. No entanto, o município tem nas mãos o papel de guardar muitos serviços que ajudam na segurança pública. Por exemplo, se o município investe na ocupação do território pela população, o município ajuda na segurança pública. A gente se sente muito inseguro quando a gente anda numa rua muito vazia, muito erma. Quando o município fomenta a ocupação dos espaços através, por exemplo, da revitalização de áreas, através do estímulo das atividades culturais e de lazer nas praças, né, da revitalização dos espaços, a gente está investindo em segurança pública. Quando a gente investe na iluminação pública, a gente está investindo em segurança pública. Quando a gente investe no orçamento da assistência social, quando a gente investe no orçamento de estímulo ao emprego, a gente está investindo em segurança pública. Então, o município tem nas mãos diversas estratégias, né, através da descentralização do orçamento e do estímulo a diversas atividades, que vão culminar numa política que vai, vamos dizer assim, né, vai descomprimir as atividades de segurança pública que são lá do Estado. Então eu entendo que o Legislativo tem na mão um poder, através da votação do orçamento, um papel também de ajudar nessa questão da segurança pública. Entendo. Estaremos agora falando sobre corrupção, que é a coisa mais triste que a gente tem cada dia mais comprovado que existe muito no meio político, no nosso país, no nosso estado e também no nosso município. Supondo, caso você venha a ser eleita, se você receber um requerimento da sociedade civil, do povo, pedindo uma CPI das OS de saúde, você apoiaria esse início da CPI ou não? Com certeza. Eu entendo que é fundamental o papel do poder legislativo nessa atuação, né, das CPIs, mas eu gostaria de fazer uma crítica também a muitas CPIs que existem hoje no poder legislativo, né? Muitas vezes eu acompanho muito o legislativo municipal e às vezes algumas CPIs elas funcionam mais como papel de despachantes, né? Às vezes a maioria ali se forma e aquelas CPIs dão em pizza. Então eu acho fundamental que as CPIs funcionem de fato para a apuração desses ilícitos, né? Eu apoio o funcionamento das CPIs, mas elas têm que funcionar de fato para apurar os ilícitos e não para empurrar as coisas por debaixo do tapete. Agora, eu entendo também que é fundamental para que a gente, né, estimule o combate à corrupção, uma ferramenta que no município do Rio, ela não tem funcionado bem, que é a transparência, né? Eu sou uma cidadã que usa muito a transparência. Quando a gente entra no portal da transparência da prefeitura, muitas informações estão, mas muitas não estão. E muitas que estão, elas não estão acessíveis na linguagem cidadã. O cidadão comum, ele não consegue entender aquelas informações, né, de uma maneira simples. Então isso é um estímulo, né, é fácil para que facilita a corrupção, né? Porque se ninguém vai entender, eu coloco qualquer coisa, né? O número ali aceita qualquer coisa. Então, se a gente estimula, né, que a transparência seja numa linguagem cidadã, seja numa linguagem fácil, é mais simples para que o cidadão fiscalize. Essa fiscalização ela não fica só na mão do Poder Legislativo. Então, é papel nosso no Legislativo, e eleito eu vou trabalhar para isso,
para que a transparência esteja na mão do cidadão, para que o cidadão também ajude a gente no Poder Legislativo no combate à corrupção. Isso é fundamental. Entendo. Estamos chegando ao final da entrevista e esse é o seu momento de você dar suas considerações finais para os eleitores. Em seguida estarei terminando. Cidadão carioca, foi um prazer dialogar com vocês. Eu sou uma professora, servidora pública, mulher, do subúrbio, uma cidadã como você, que pela primeira vez apresenta o meu nome para ser vereadora no Rio de Janeiro. Nossa campanha está sendo construída em cima do diálogo. Quando eu aceitei concorrer a vereadora, eu fiz uma pergunta para mim. Como um mandato legislativo poderia atingir as minhas dores como professora, como mulher, como cidadã dessa cidade? E eu venho repetindo essa pergunta para todas as pessoas que eu encontro no meu dia a dia. E é assim que eu quero fazer a minha campanha, que eu tenho feito, e é assim que eu quero fazer o meu mandato. Perguntando a todas as pessoas quais são as suas dores e como o meu mandato como vereadora pode ajudar a resolver as suas dores como cidadão carioca. Eu sei que ser carioca tem doído muito. Mais da metade dos cidadãos dessa cidade está querendo ir embora daqui se puder. Eu não quero mais viver numa cidade onde as pessoas não têm orgulho de ser carioca. Eu quero que o cidadão carioca seja respeitado. E eu respeito cada carioca e cada eleitor. Eu quero respeitar as suas dores e quero poder fazer você ser um carioca orgulhoso novamente. Eu quero que você entre lá na minha rede social, @CintiaValim, em todas as redes, e venha falar com a gente. A gente tem um canal de escuta, você pode mandar um áudio pra gente, a gente vai te ouvir e sou eu mesma que vou te responder de volta. A gente tem respeito por você, respeito pelas suas dores e a gente vai construir junto. Vem falar com a gente. Meu nome é Cíntia Valim, meu número é 40040 e eu sou candidata pelo PSB. Muito obrigada. Cíntia, muito obrigado pela sua presença, mas não somente pela sua presença, pela presença dos nossos seguidores do portal AIB News. Sejam muito bem-vindos, compartilhem os vídeos dos candidatos que vocês quiserem, seja para falar bem, falar mal, mas compartilhem. Nós estamos aqui promovendo algo apartidário, para promover o voto consciente. Um grande abraço e até a próxima entrevista.